E eu lamento para vocês que nós temos um dia da mentira. Parece que nesse dia você pode contar a mentira que quiser. Mas me parece que não é só hoje que ando mentindo por aí, né? Parece que isso virou moda. Inclusive, contam uma mentira e ainda dão risada, né? É interessante, achei numa fonte, Agência Brasil EBC, que um pouquinho da história desse dia, e diz assim: histórias, causos, balelas, invenções ou simplesmente mentiras, celebradas no dia de hoje, 1º de abril. Elas foram contadas durante toda a história da humanidade. Em excesso, podem indicar transtornos psicológicos graves. Para mim isso é mentira, é pecado, né? Eles preferem chamar transtorno psicológico, né? Além de trazer sérias consequências para quem conta. Mas hoje, dia da mentira, dia dos tolos ou dia dos bobos, elas são aceitas e até celebradas. A tradição de 1º de abril remonta à instituição do calendário gregoriano, que substitui o calendário juliano por determinação do Concílio de Trento, concílio ecumênico da Igreja Católica. O calendário gregoriano divide o ano em 4 estações distribuídas ao longo de 12 meses ou 365 dias, de acordo com o movimento da Terra em relação ao Sol, e estabelece o primeiro dia do ano em 1º de janeiro. Com a instituição do novo calendário pelo Papa Gregório XIII, em 1582, historiadores contam que parte da população francesa se revoltou contra a medida e se recusou a adotar o 1º de janeiro como início do ano. Zombados pelo resto da população, os resistentes às mudanças eram convidados para festas e comemorações inexistentes no 1º de abril. Nascia assim a tradição de zombaria e de pregação de peças. Há também relatos históricos que relacionam a data ao Festival da Hilária, uma festa romana no período anterior ao nascimento de Cristo, que celebrava o equinócio de março em honra à deusa Cibele, a mãe dos deuses, uma divindade que reunia aspectos das deuses gregas Gaia, Reia e Deméter. No Brasil, a tradição foi introduzida em 1828 com o noticiário impresso mineiro A Mentira, que trazia em sua primeira edição a morte de Dom Pedro I na capa, e foi publicado justamente no dia 1º de abril. Hoje penso que é um dia de se lamentar, não de comemorar, de olhar com tristeza. E do jeito que está o mundo, na minha opinião, o cristão nem brinca mais com isso, porque isso perdeu a graça, isso não tem mais graça nenhuma. Para que se alegrar com alguma coisa que trouxe a desgraça para a criação de Deus, a mentira foi a primeira desgraça para a humanidade. Mesmo sem ter um dia específico, vemos grandes líderes mentindo todos os dias. Lamentável ter um dia que incentiva o pecado e mostra quem é o pai daquele que mente. Jesus, em João 8,44, diz: por que vocês não compreendem a minha linguagem? É porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. No entanto, em Efésios 4 nos vem um grande conselho. Por isso, deixando a mentira, cada um fale a verdade com o seu próximo. E não entristeçam o Espírito de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Nós temos uma oportunidade de confessar os pecados, de examinar a nossa vida e de pedir perdão ao nosso Deus.
Pedir perdão pelas mentiras que contamos, que pensamos, e por todos os demais pecados.